lá ler este livro. Opa, está engraçado. Pá, outra vez. Já me estou a cansar. Opa. Assim não dá. Opa, f***se. Outra vez. Opa. Já estou cansado disto. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio da Station Comics. O meu nome é Fábio Gonçalves e no episódio de hoje vamos falar de um dos livros mais aguardados deste ano e dos últimos tempos, que é o Asterix na Lusitânia, publicado aqui em Portugal pela ASA. Mas antes disso, não se esqueçam de deixar like, subscrever o canal e ativar as notificações para não perder este e outros vídeos. Já passámos dos 700 seguidores e agora a próxima meta é chegar até aos 800. E se esta é a primeira vez que estás aqui, dá uma oportunidade ao canal, pesquisa outros vídeos, porque se gostas de banda desenhada, de cinema e até um pouco de videojogos, eu abordo isto aqui nos vídeos aqui do canal. Então, vamos falar do Asterix na Lusitânia, com a autoria do Fab Caro no argumento e desenhos do Didier Conrad, e que marca aqui então a vinda do Asterix e do Obelix ao território português, passados 41 volumes, ou seja, este é o 40º, na verdade este é o 41º volume, ou seja, passados 40 volumes, a dupla, uma das duplas mais conhecidas da banda desenhada, chega finalmente a Portugal, num álbum que eu não tenho dúvidas que vai ser um sucesso de vendas. Aliás, já está a ser um sucesso de vendas. Só no Amador ABD acho que eles venderam a ASA algo como 1500 exemplares num festival que ocorreu em 2 fins de semana. Ou seja, estamos a falar de muitos volumes vendidos. Alguns livros de banda desenhada normalmente têm essa tiragem e é que o Asterix e o Obelix conseguiu ultrapassar essa meta em 2 fins de semana. Mas aqui, de que é que se trata a história? Basicamente, nós vemos um personagem, um lusitano, que é o Tristias, que chega ali à Gália e pede ajuda ao Asterix e ao Obelix para ajudar o seu amigo, que é o Malmefês. Eu posso mostrar aqui imagens, talvez seja interessante vocês verem. Então temos este lusitano que chega aqui e que pede ajuda porque um amigo dele, o Malmefês, foi preso e foi acusado de envenenar César. E ele é um produtor de garum, que acho que é um molho de peixe. E então o Asterix e o Obelix partem então rumo à Lusitânia para ajudar aqui o Tristias, não é? E também para conhecerem um pouco a Lusitânia, porque eles nunca tinham estado lá. E o que é que eu posso dizer depois de apresentar a história? Que sinceramente não fiquei assim deslumbrado com este volume. Eu tenho de dar aqui um disclaimer, que é: esta foi a primeira vez que eu li Asterix e Obelix. Eu particularmente não sou fã das bandas desenhadas franco-belgas mais clássicas, como o Asterix e o Obelix, o Tintin, o Black and Mortimer. Não é, digamos, o tipo de banda desenhada que eu gosto. Com isto não estou a dizer que as histórias são más ou que esses livros não têm importância, não é? Até porque é indubitável a importância destas histórias para o crescimento da banda desenhada, e estes personagens são já ícones da cultura pop. Mas sim, de facto foi a minha primeira leitura de um álbum de Asterix e Obelix, e aquilo que eu posso dizer é que, sendo esta a primeira experiência de leitura, eu não me cativou, digamos, a história ao ponto de querer ler outros volumes da Asterix. E eu acredito que muitos dos leitores estejam na mesma situação do que eu, ou seja, aproveitam aqui o hype de o Asterix e o Obelix estarem em Portugal, leem este livro, e eu particularmente acho que ele não é suficientemente bom para captar a atenção ou o entusiasmo e fazer com que os leitores vão à procura de outras histórias. No entanto, com isto não quer dizer que o livro seja mau. Eu acho que aqui o Fab Caro
ele consegue fazer uma pesquisa muito interessante de elementos que nos caracterizam enquanto portugueses. E quando eu falo de elementos, estou a falar de elementos gastronómicos. Temos aqui a presença do bacalhau, do pastel de nata, do vinho verde. Depois temos outros elementos de cariz cultural, como por exemplo a calçada portuguesa, o fado. Particularmente o fado, ele é utilizado de uma forma muito inteligente. E é aqui que eu acho que este livro tem tiradas muito boas. Por exemplo, há ali momentos em que o Asterix e o Obelix têm de lutar contra romanos e eles cantam fado. E o efeito que isso tem nos romanos é ficarem tristes e sem vontade de lutarem. E eu acho que isso é genial no sentido em que é uma referência a um ícone português, não é? Que é o fado, mas ao mesmo tempo é um artifício que ajuda a que a narrativa avance, e eu acho que é nestas pequenas sacadas que o argumento brilha, digamos, aqui na história apresentada. Depois também temos, obviamente, alguns elementos culturais. Há aqui referência, por exemplo, ao viriato. Eu não quero fazer aqui as várias referências que existem, até porque algumas me podem ter escapado e certamente existem aí textos e posts que têm aí todas as referências e que fazem um levantamento das referências, mas basicamente vocês vão encontrar todos esses elementos que nos caracterizam enquanto portugueses presentes no livro, e isso demonstra de facto um trabalho muito rico de pesquisa e de implementação desses elementos no argumento por parte de Fábio Carrot. No entanto, o grande problema para mim no argumento é a história, que é bastante simples. Isto é uma história de tentar inocentar, acho que esta é a palavra, o malmevês. Há aqui uma história de quase de conspiração contra ele por parte de um governador romano, e o Asterix e o Obelix vão do lado A até o lado B, até que há, digamos, o momento final, que eu particularmente gostei bastante da forma como o Asterix resolve o problema. Achei muito interessante ali com a utilização do vinho, que força, digamos, um dos maus a desvendar, digamos, o seu plano à frente de César. Isso é muito interessante, mas se não fosse pelas piadas e pelas referências portuguesas, eu acho que esta história seria um bocadinho esquecível. E nós não podemos ver só isto pelo olhar português, não é? Podemos até ver pelo olhar de alguém de fora. E este livro ele foi publicado em França e em vários países. Um inglês que leia esta história, não percebendo nem metade das piadas referentes aqui aos portugueses, só tem a história, e a história por si só não é nada de especial. E nesse sentido eu acho que o livro ele se enfraquece na sua história. Mesmo assim, agora, para nós portugueses que vamos apanhar quase todas as referências, é um livro que de facto consegue ser engraçado, e para nós é sempre muito importante, não é? Quando vemos esse tipo de representação lá fora, e neste caso sob uma forma de banda desenhada, é muito interessante. No que diz respeito ao argumento também, eu acho que há aqui um problema que foi muito falado, que é o facto do português falar sempre com a expressão opá, e isso causou aqui muita polémica nos grupos de Facebook e nas discussões, porque de facto sou artificial. O português ele não utiliza assim tanto o opá como eles utilizam, e a certo momento eu durante a leitura já comecei a ignorar os opás. Para mim o problema principal nem é a utilização do opá, porque de facto nós utilizamos isto na nossa forma de falar. Agora, quando o opá começa a aparecer excessivamente e até no meio das frases, para mim acho que já é um problema no que diz respeito à história. Sou artificial, torna-se cansativo e acaba por perder a piada. E eu acho que esse é o pecar por colocar este artifício
em excesso. Eu não sei se a culpa aqui é de quem fez a tradução, se a culpa é dos editores, porque obviamente que estes livros eles têm uma forte presença dos editores na altura das traduções. Por aquilo que eu sei, é sempre um processo que é muito acompanhado por parte dos editores, e eu não sei sinceramente se isto foi uma imposição dos editores, se foi algo totalmente da responsabilidade de quem fez a tradução. E se vocês souberem aí dar um esclarecimento relativamente a isto, digam aí nos comentários e agradeço esse esclarecimento. Agora, o livro ele saiu assim e só para fechar esse tema, acho que se torna bastante cansativo e pronto, acho que é assim um ponto negativo relativamente ao livro. Depois, relativamente à arte, ela tem um estilo clássico. Claramente nós olhamos para isto e remete-nos ao Asterix clássico. Acho que o Didier Conrad consegue fazer um bom trabalho na caracterização dos personagens. Os cenários também estão bons. É aqui um traço mais, digamos, clássico. Mesmo a disposição das vinhetas faz lembrar o Asterix antigo. E de uma forma geral, eu acho que ele consegue fazer aqui um bom trabalho. Até nas partes de ação, acho que é dinâmico. Há aqui várias perseguições, ou seja, é um livro que do ponto de vista de entretenimento ele funciona muito bem. O argumento, não sendo uma masterpiece, mas também não sendo horrível, é um argumento ok e que marca aqui, digamos, a presença do Asterix em Portugal. Acredito que os fãs estivessem à espera de algo melhor, mas particularmente eu acho que não podemos julgar tanto estes autores, porque eles no trabalho de pesquisa fizeram um bom trabalho, e eu particularmente não gosto daquela ideia saudosista de que os Asterix clássicos dos autores originais é que são bons, até porque nós podemos ver outros casos. O Lucky Luke ele está a ter várias publicações aqui em Portugal pela Seita, naquela coleção Lucky Luke visto por, em que nós temos uma visão dos autores sobre estes personagens e temos ali histórias muito boas. E aqui, estes autores, eu acho que eles conseguem manter um nível de qualidade aceitável para o Asterix. Talvez os leitores portugueses estivessem à espera de algo melhor. Eu particularmente estava à espera e certamente não me entusiasmei assim tanto com o livro. Mas não tenho dúvidas que o livro vai vender bem. E ele tem aqui um acabamento standard para uma edição de franco-belga em Portugal. Tem capa dura brilhante, tem papel de boa qualidade, não tem extras nenhuns. Tem aqui as guardas e na parte de trás tem a coleção completa do Asterix. Tem aqui também quer dizer, podemos considerar isto um extra, que é a coleção do Asterix aqui publicada pela ASA, onde tem até a listagem dos volumes que foram traduzidos para mirandês, e se não estou em erro, este volume também será traduzido para mirandês, para quem tiver curiosidade. Mas digam aí nos comentários o que é que vocês acham deste Asterix na Lusitânia. Se leram, se ainda não leram, se ainda vão ler, se para quem leu, se gostaram, se não gostavam, se estavam à espera de mais ou se ficaram totalmente convencidos com este volume da Asterix. Não se esqueçam de passar nas redes sociais de Facebook, Instagram e TikTok. E mais uma vez obrigado por assistirem ao vídeo e boas leituras.